jovens que gostavam de fazer desporto, normalmente não jogavam futebol, quer dizer, que era a única alternativa que havia. E por isso foi uma fuga, quase, digamos, de arranjar uma outra modalidade em que as famílias não se importassem que as pessoas praticassem, porque o futebol era mal visto naquela época, não é? Há 60 anos. A única coisa que posso dizer é isto que é real. Começámos a fazer esta prova de atletismo, fomos ao Porto, eram várias equipas, enquanto nós somamos não sei quantos pontos que ficámos campeões. O Futebol Clube do Porto, o Académico e o Boa Vista, os três juntos, não somaram os pontos que eu disse que ele somou. Que ainda hoje, com esta idade que eu tenho, chuto melhor com o esquerdo que com o direito. E devo tudo ao Artur Sousa Pinga, que realmente tive muitos treinos, mas foi um treinador excepcional. E era o defesa esquerdo deles. O homenzinho era bastante grande. E eu só tive uma oportunidade de fazer isto. Eu vinha do lado direito, do lado das bancadas, cá, e não sei como é que se me passou na cabeça, eu meto-lhe a bola por um lado e eu atiro-me e passo por meio das pernas do homem e fui ao outro lado buscar a bola. Isto foi a coisa, não foi só para mim, não é? Foi para a malta que estava toda a gente que estava a ver, os meus colegas. Diziam, o treinador disse, pai, eu nunca te ensinei a fazer essas coisas, como é que tu... Eu digo assim, não sei, foi um instinto que veio e eu fiz a queda à peixe e passei-lhe no meio das pernas e foi ao outro lado buscar a bola e fiz o cruzamento. No seu tempo, qual é que era assim a grande dificuldade em gerir um clube de futebol? Era fácil, porque era outros tempos que não são agora, era mais fácil, não havia assim muitas dificuldades. O melhor jogador? Eu tive vários atletas com muita qualidade, mas o maior deles todos foi depois na seleção, quando joguei na seleção com o Zélio, para mim foi realmente o melhor jogador. Foi meu adversário, foi meu colega, e esse realmente era um jogador extraordinário. Mas só houve vários jogadores que eu... Como é que se sentiu quando o Tirsense, não é, subiu pela primeira vez em 67 e como capitão foi erguido em braços pelos adeptos? Sim. Praticamente nem punha os pés no chão desde que o jogo acabou até o balneário. E teve que ter cuidado, senão despiu-me todo. E depois a saída em carro, numa caminhonete aberta e tal, até a Câmara e ao hotel, e depois houve uma festa muito grande toda a noite. Ainda se recorda qual foi o seu jogo de estreia pelo Tirsense e o ano? Eu tenho a impressão de ter sido em 1962 e foi com o Lebrense. O treinador era o falecido Pedroto, que veio da cá do Porto. Eu vim com ele e, portanto, foi um jogo que até deu uma certa confusão porque o Pedroto implantou esse sistema de fora do jogo e não era habitual no país. E os árbitros tinham um bocado de dificuldade em discernir bem. Como é que foi esse golo que... Ora bem, desde o início da jogada? Portanto, esse golo, para mim tem um significado bom, não é? E ao mesmo tempo, não deixou dúvida de ninguém que o golo foi muito bem conseguido sem a ajuda de terceiros. O que acontece é o seguinte, o nosso guarda-redes endossa a bola ao defesa direito endossa ao meio campo endossa ao extremo direito endossa no António Luís, sou eu. E depois, sabe como é? 3 metros de espaço, eu para ali abaixo, levei levei 2, e cheguei à baliza, chutei e fiz o muito melhor. E foi o único que deu a eliminação do Futebol Clube do Porto. O que pensa faltar às camadas jovens para saírem atletas para a equipa principal ou para equipas com maiores ambições? Bem, isso é muito difícil.
porque o Ticense tem a estrutura aqui de Ticense ainda é daquelas mais fracas que é aqui nessa zona. Porque jogador aqui tem, só não tem mais as condições de trabalho. Porque tem bons treinadores e só falta condições de trabalho. Sente que os atletas e os técnicos valorizam a sua função dentro do clube? Sim, sinto muito. Tenho jogadores que vêm de outros clubes para cá que nunca viram um trabalho como o meu. Porque eu sou, até é aqui que eu continuo e penso sempre no mesmo. Sou uma roupeira profissional. O Ticense tem uma boa lavandaria para eu ter tudo a tempo e horas, tudo pronto. Ninguém tem queixa de dizer, pode-me vir trocar um calção. Agora que eu esteja à espera dele, não. Mas às vezes pode não gostar e eu troco logo na hora. Como surgiu a oportunidade de compor o hino do Ticense? Um belo dia, portanto, no ano de 87, o Sr. Gonçalo, um senhor que eu não conhecia, mas apareceu, veio ter comigo e falou-me na possibilidade de musicar uns versos que ele tinha para escolher um hino para o Futebol Clube Ticense. E com um momento de inspiração, musiquei, portanto, com simplicidade na minha maneira de ver. Pronto, e fiz uma gravação em cassete, direta, portanto, como hoje se faz um trabalho ao vivo, fiz a gravação e entreguei-lhe a respectiva cassete para ele entregar. Depois, passado uns tempos, quando foi escolhido o hino, ele ligou-me e disse, olha, sabes, José Dicó, sabe que o nosso hino foi escolhido, ganhou. O problema residia essencialmente à volta disto. No último jogo, por causa de incidências próprias das emoções do futebol, houve uma invasão de campo e o árbitro entendeu recomeçar o jogo numa determinada altura. E então ele no relatório dizia isto, aos 18 minutos após a interrupção do jogo, havendo meia dúzia de pessoas dentro do campo, havia condições para recomeçar. Bom, e a direção do Ticense, creio que nessa altura, por intermédio do Sr. António Azevedo, recusou-se a entrar em campo, certamente com algum receio de coisas que podiam acontecer. E, portanto, a decisão do Conselho de Disciplina, que condenou por 2 vezes o Ticense à descida, era com base nisto, que a recusa de regressar ao terreno, que incorporava uma infração disciplinar. Para além de dizer uma coisa tão simples quanto esta, é que um jogo interrompido por 15 minutos tinha que ser repetido. E depois fomos lá eliminar o Porto, ganhando por 2-0. E só bem essa vitória. Muito bem, e foi muito engraçado. E foi, se calhar, um dos momentos mais pitorescos, porque nós, como tínhamos perdido por 7-0 3 ou 4 semanas antes, quando o sorteio da taça dita ao Porto Ticense, foi assim um bocado traumatizante. Eu acho que na altura ninguém queria ir jogar ao Porto outra vez. Qual seria o 11 ideal de Ticense para si? Para mim, o 11 ideal, e acho que toda a gente concorda comigo, era o Gorã na baliza, Mota, Batista, Paradão, Cabral, Giovanella, Rui Manuel, Tozé, Caetano, Marcelo e Porfíria. Lisboa, frente ao Belenenses. Sim, lembro, foi o primeiro, e primeiro, como todas as coisas na vida, as primeiras são sempre marcantes, né? E foi um gol bastante bem concebido, foi uma jogada que a gente recuperou uma bola atrás, foi no contra-ataque, eu por acaso recuperei a bola e puxei o contra-ataque, fiz uma abertura no lado esquerdo, se não me engano, foi o Cabral, foi linha de fundo junto comigo, fizemos uma projeção ao relvado junto e eu acabei finalizando na entrada da pequena área, o cruzamento do Cabral de cabeça. Foi o gol da vitória, foi o gol que deu 3 pontos e foi um gol bastante importante para mim. Como é que viveste a subida da 3ª Divisão à 2ª Divisão B? Foi um momento muito marcante. Era um objetivo imenso da nossa equipa, que era a subida da divisão, e foi um orgulho.